Tem gente no meu quarto. Quantas pessoas perguntam: Anderson, eu acordo no meio da noite e percebo que tem alguém, sinto, vejo, me tocam no quarto, pegam no meu braço, tocam na minha cabeça à noite. O que fazer? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, curta o vídeo no final e observe aí o canal, veja os vídeos que você gosta. Se você gostar do canal, se inscreva no canal e participe das nossas redes sociais, Anderson Gomes Real, nosso Facebook Aprendendo sobre Mediunidade, o nosso grupo também no Facebook com o mesmo nome. Então vamos direto aí ao assunto que é: tem gente no meu quarto. Quantas pessoas vão lá no nosso grupo no Facebook, que é aberto ali para perguntas e para discussões, e aí as pessoas dizem, né? Ou às vezes no canal do YouTube, lá nos comentários: Anderson, nossa, eu todo dia acordo no meio da noite e aí eu sinto que tem alguém no meu quarto. Ou relatos diferentes, por exemplo: olha, de tal data para cá eu comecei a ver uma pessoa no meu quarto. Anderson, eu acordo à noite, 3 horas da manhã, é sempre assim, entre 3 e 4 horas da manhã, né? Eu acordo 3 horas da manhã, 3 e meia da manhã, e no meu quarto tem uma cadeira e eu vejo sempre que tem um homem sentado ali. Então, são inúmeros relatos do tipo: pessoas que sentem toques, e aí não conseguem dormir, aí ficam meio perturbados. Alguns relatam que sentem uma opressão negativa, outros relatam que não sentem nada, que não sabem definir e ficam muito preocupados em identificar. E também saber o porquê disso agora, né? Por que eu estou vendo essas coisas agora? Então, muita gente quer saber sobre isso. Bem, se você está sentindo, percebendo presenças espirituais, e isso é repetitivo, porque poderia ser um clichê, poderia ser alguma coisa da sua cabeça, poderia. Se você dissesse assim: olha, eu assisti um filme de terror à noite, um filme de suspense, um filme desses assim que as pessoas são surpreendidas por ladrões, bandidos à noite no quarto, poderia dizer assim: olha, sua memória brincou com você, foi um sonho, ou você, né, ficou com essa desconfiança, com isso, esse medo na sua cabeça. Mas veja, normalmente o que as pessoas relatam é que isso é sistemático, essa presença está sempre lá, ou várias vezes durante a semana, né, ou seguidamente. Então, o que acontece? Bem, primeiro, é um sinal que você tem mediunidade, você consegue travar comunicação com o espírito, porque você consegue enxergar, ou seja, trazer informação do plano espiritual. Então você está vendo. Tem pessoas que só ouvem, tem pessoas que só sentem o toque, tem pessoas que têm todas essas características. Veem, ouvem, falam, sentem o toque, conversam telepaticamente, né? Então vejam que isso varia de pessoa para pessoa. Mas por quê? Por que eu? Por que agora? Vejam que não tem um porquê específico. Podem ter muitos porquês dependendo de caso a caso. Por exemplo, pode ser o seu mentor espiritual, ou pode ser um espírito obsessor maligno desejando fazer alguma coisa errada com você. Pode ser os dois. Pode ser simplesmente um espírito que resolveu ali sentar e ficar me olhando durante o sono. Pode ser. Pode ser um amigo espiritual que vem me buscar para se projetar no astral. Pode ser também. Então pode ser inúmeras coisas. Inúmeras coisas. E o que você precisa fazer é uma certa análise. Primeiro, quando você vai dormir, como é o seu ânimo, como é o seu estado antes de dormir? Porque o estado nosso antes de dormir e também durante o dia fala muito de como é que vai ser o nosso sono. Que tipos de espíritos nós atraímos? Por exemplo, eu tenho um dia muito atribulado porque eu brigo com muita gente, eu discuto, e aí eu fumo, eu bebo, discuto de novo, brigo no trânsito. Então você tem um dia muito estressante. Então é possível que você atraia para você espíritos ou que são viciosos, ou que são negativos, que são perturbados, e esse espírito pode querer se fazer presente ao seu lado. Naturalmente, quando você relaxa o corpo, né, ao dormir, quando você acorda de madrugada, o seu estado mental está mais alterado, você está vendo mais o plano espiritual do que o plano carnal, você acaba vendo ou sentindo esse espírito próximo.
Uma coisa que você tem que perceber quando você sente a proximidade ou está vendo esse espírito próximo é qual é o sentimento que ele te passa. O que você... Faça testes, né? O que você vê através do seu chakra frontal? Ai, Anderson, chakra frontal, como é que eu vou ver isso? Né? Visões? Não, o que você está vendo na sua mente. Passa alguma coisa pela sua mente quando você está vendo ou sentindo essa presença? Você vê imagens? Coisas do tipo que você possa identificar, olha, eu estou vendo aqui, ao mesmo tempo que eu estou sentindo esse espírito, eu estou vendo uma fazenda, uma coisa do tipo, ou seja, não é uma memória sua, então é um indicativo que é uma outra personalidade, uma outra consciência. Então isso é uma forma já de você identificar pela questão das memórias. Talvez você diga, Anderson, mas eu acho que eu não sou clarividente nem vidente, né? Mas eu sinto no meu chakra aqui cardíaco, né? Eu sinto no peito uma espécie de opressão, eu sinto um peso, como se eu estivesse acuado. Quando nós sentimos esse tipo de coisa, normalmente não são espíritos que querem o nosso bem. Eles estão ali ou para assustar, ou para nos colocar medo, para fazer com que a gente tema a presença deles, para nos oprimir, para nos aterrorizar. Né? Então, quando a gente sente esse tipo de sentimento, é que não é uma presença salutar para você, não é uma presença saudável. Ele tem alguma má intenção em relação a você. Ah, mas Anderson vai fazer o quê? Vai me bater? Vai me matar? Não, ele não vai conseguir nada disso. Ele só vai ficar influenciando o medo. Agora, se você vai aceitar essa influência, é outra coisa. Tá? Então vejam que este é também um tipo. Talvez você diga assim, Anderson, não, eu sinto a presença, vejo a pessoa, às vezes está parada na minha porta, às vezes está no corredor, está na cozinha, ou está no meu quarto, mas eu sinto uma espécie de tristeza, né? Uma tristeza profunda, uma vontade de chorar. Normalmente são espíritos que gostariam de voltar para a carne, não queriam ter desencarnado, ainda não aceitam, ou seja, são os famosos espíritos sofredores. Tá? Então, eles não estão exatamente para nos prejudicar, porém, a presença dele nos prejudica porque atrasa o nosso sono, mexe com a nossa mediunidade, altera o nosso humor, né? E não tem necessidade deles ficarem assim. Talvez você acorde no meio da noite e você diga, não, Anderson, mas quando eu acordo eu vejo aquela presença, eu sinto alegria, sinto felicidade, me sinto até meio elevado, como se estivesse flutuando. Então são espíritos benéficos, são mentores espirituais. Né? Ou você pode até dizer assim, não, mas eu sinto meio neutro, mas eu não sinto nada negativo. Mas para mim está confortável, como se eu estivesse ali com um amigo presente. Não sinto aquele sentimento de amplidão amorosa, nada assim elevadíssimo, mas é um sentimento, né? Tranquilo, de estar com alguém conhecido. Então, provavelmente é um desses mentores espirituais que vem buscar você para trabalhar no outro plano. Bem, dividindo aí as partes, sendo um bom espírito, você não tem com que se preocupar, ele está ali só para ajudar você. Mas se é um espírito negativo, né, o que você vai fazer? Bem, primeiro, você pode orar por esse espírito. Faça uma oração e volte a dormir. Não concentre muito a sua atenção nas questões de medo, não ficar perguntando muito por que você está aqui, porque quando você direciona a agressividade para esse espírito, você está, na verdade, alimentando ele com a energia que ele precisa para te atacar. Então nunca use de agressividade, sempre de caridade, de amor, de compaixão. Então faça oração. Se você acha assim, olha, eu tenho tempo para ler um parágrafo do Evangelho, aí você lê um pedacinho do Evangelho. Tá? Então, coisas simples e rápidas e você volta a dormir. Não acostume esse espírito necessitado com um atendimento seu na madrugada para que isso não vire um costume. Porque às vezes o espírito sofredor ele fica tão apegado que você faz uma oração para ele e aí o que acontece no outro dia? Ele pode estar ali de novo querendo a mesma coisa. Então até no outro dia você pode já prevendo tal situação, quando você for dormir, já faz uma oração pedindo, olha, aquele espírito que veio ontem, se ele estiver necessitado, que ele já receba o socorro, a ajuda, o auxílio. Algumas pessoas dizem assim, Anderson, mas e quando é só o toque? Né? Volta à mesma situação. Você se sente oprimido nesse toque? Algumas pessoas dizem, não, Anderson, eu só sinto estranho porque é um toque. Afinal de contas, um toque à noite no meu quarto é estranho. Mas eu não sinto dor, não me sinto oprimido. Muitas vezes pode ser, por exemplo, um amigo do plano astral, que pode ser desta encarnação, que já faleceu,
que pode ser de encarnações passadas, que era amigo seu em outras vidas, que veio lhe visitar. Pode ser um mentor espiritual. Então ele está simplesmente tocando você, fazendo um carinho, abençoando. Pode ser mais o que também? Algumas pessoas dizem, Anderson, mas toca no meu abdômen, na minha cabeça, né? Ou em áreas de órgãos específicos. Às vezes são espíritos fazendo tratamento espiritual, cirurgias espirituais, colocando remédios espirituais naquele momento da noite. Então você não precisa se preocupar também, é só relaxar e pedir a Deus que seja um bom espírito, que seja um espírito amigo, se for um espírito necessitado, que os bons mentores do plano espiritual possam vir aqui e socorrer esse amigo. Então vejam que existem vários casozinhos específicos e você tranquilamente, sem preocupação, você pode atuar em cada caso. E nunca dê muito tempo para esse tipo de situação, volte logo para dormir, vá no banheiro, toma uma aguinha, se for o caso, faz uma oração e vai lá, dorme de novo, porque cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, não é para você transformar a sua madrugada em um centro espírita. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui, muita paz, muita luz, até o próximo vídeo.